Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 17 do mês de maio do ano 2021. Quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós, pela nossa recuperação. Nós estamos aqui em casa recuperando, do acidente. Mas também a gente não pode parar de fazer a obra. Enquanto Jesus não vem, nós temos que estar atentos, nós temos que estar fazendo a obra. E de olho na figueira, né? Israel é o relógio, Israel é o ponteiro do relógio mundial de Deus. Então eu queria falar hoje mais um pouquinho sobre o conflito no Oriente Médio entre os dois irmãos ali, né? Que são filhos de Abraão, são filhos do crente Abraão, mas de mães diferentes, né? Os árabes são filhos de Abraão com Agar e os judeus, filhos de Abraão com Sara. E Deus tem um futuro maravilhoso para os árabes, para todos os árabes. E isso vai acontecer onde? No final da tribulação. Quando os dois irmãos ali reconhecer Jesus, tanto árabes como judeus, eles vão se reconciliar quando Jesus voltar em Jerusalém. Então aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 19, diz assim, eu vou ler a partir do versículo 21, mas os irmãos podem estudar todo o capítulo 19. O capítulo ele fala de uma profecia sobre o Egito, né? Embora aqui fale sobre o Egito, que é um país árabe, mas aqui também pode ser aplicado a todos os árabes. Deus tem um futuro, Deus ama os nossos amigos e irmãos árabes, e Deus quer que todos se salvem. O negócio das pessoas é porque as pessoas não têm Deus no coração. Se os árabes tivessem Jesus no coração e os judeus também tivessem Jesus no coração, não estaria aquela confusão toda no Oriente Médio. Mas eles rejeitaram Jesus. Os árabes adoram o Deus Alá e os judeus rejeitaram Jesus. Então eles precisam de Jesus. Então essa reconciliação entre árabes e judeus, dois irmãos ali, os ismaelitas, os árabes são ismaelitas, né? Descendentes de Ismael. E os judeus são descendentes ali de Isaac. Então, se esses dois irmãos eles tivessem Jesus no coração, com certeza não estaria aquela confusão toda ali no Oriente Médio. Mas aqui a Bíblia fala, os irmãos podem ler todo o capítulo 19 de Isaías, mas eu vou ler aqui a partir do 21, que diz assim, Isaías 19, versículo 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifício e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Isso aqui é no início ali do milênio, quando eles reconhecerem Jesus ali na segunda vinda, no início ali do milênio. Então, embora aqui fala do Egito, mas aqui engloba todos os árabes, todas as nações árabes. Deus ama as nações árabes. Deus não faz acepção de pessoa. Embora ele escolheu Israel como seu filho primogênito, e o privilégio era do filho primogênito, mas Deus ama também os outros filhos. É como nós pais, nós temos nosso filho primogênito, né? Mas também nós amamos todos os filhos. O versículo 22 diz assim, e ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. Então o Senhor é aquele que fere, mas é também aquele que cura. Então se converterão ao Senhor, e Ele atenderá às suas orações e os curará. Então Deus curará. Deus é aquele que sara, mas Deus também é aquele que cura. Deus tem um futuro maravilhoso para os povos árabes. No versículo 23, naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. A Assíria aqui é uma região hoje chamada de Iraque. São os iraquianos. Então Deus tem um futuro maravilhoso para aquela nação que está assolada ali hoje, o Iraque. E os assírios virão ao Egito, tá vendo? É uma união de povos aqui. E os egípcios irão à Assíria
e os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Então eles vão se converter, isso aqui é no milênio. É uma maravilha. O Senhor Jesus é isso, ele é o príncipe da paz. Ele vai vir para estabelecer a paz. O que está acontecendo no Oriente Médio são sinais para a segunda vinda em Jerusalém. O anticristo, ele vai fazer um falso acordo de paz entre os dois irmãos. Mas na metade da tribulação ele vai quebrar esse acordo. Mas primeiro de tudo isso tem que acontecer o arrebatamento pré-tribulacionista. Primeiro virá o arrebatamento, que é iminente. O arrebatamento ele não necessita de sinais, ele não necessita de acordo de paz, o arrebatamento não necessita de guerra de Gog e Magog acontecer, o arrebatamento não necessita de construção do terceiro templo. O arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. E nós sabemos que ele está aí diante dos nossos olhos. Então pense nisso, reflita nisso, olhe para os acontecimentos no Oriente Médio, olhe para a figueira. Então naquele dia será... Então eles vão cultuar, né? Naquele dia, versículo 24, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios. Então vai haver uma união de povos. Deus é isso, Deus é união, né? Deus ele veio para trazer a paz, trazer a união. Deus não quer desavença. Deus não quer essa briga toda no Oriente Médio por causa de terra ali. Os árabes eles querem terra, os judeus eles querem um local para reconstruir o terceiro templo. E o anticristo vai fazer isso, o anticristo vai intermediar esse acordo. Os judeus vão ceder terras e os árabes vão ceder o local ali onde está a mesquita muçulmana, onde vai ser construído o terceiro templo, porque era ali que era o templo de Salomão, é ali que era o templo onde Herodes construiu ali e foi destruído pelo general Tito no ano 70. Então é ali que vai ser o terceiro templo. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. Então isso aqui é no milênio, coisa maravilhosa. Jesus ele vai vir para Jerusalém para estabelecer a paz. Jesus é a paz. Jerusalém significa casa da paz. Casa da paz. É por isso que o inimigo, no fundo espiritual, meus irmãos, no fundo espiritual, todo esse conflito no Oriente Médio, todo esse conflito entre árabes e judeus, toda essa brigaiada ali no Oriente Médio ali, o fundo espiritual é o inimigo. O inimigo, ele odeia Israel porque ele quer destruir Israel. Ele quer destruir Jerusalém, ele quer destruir o povo judeu. Porque se não tiver Jerusalém, não tiver Israel e não tiver o povo judeu, não tem como Jesus voltar. Para que Jesus vai voltar se não existe mais Israel, se não existe o povo judeu e se não existe a cidade de Jerusalém, que é a casa da paz. Jerusalém é a casa da paz, então ele vem para estabelecer a paz. Então um dos objetivos de Satanás é destruir ali aquela região. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir isso porque Deus ele tem uma promessa com Abraão. Os irmãos acham que Deus tem promessa com os judeus porque os judeus é bonzinho, que os judeus são merecedores? Não, a promessa de Deus, a aliança de Deus é com Abraão, Isaac e Jacó. Agora os judeus são descendência. Os judeus são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus ele ama aquela região ali, não é porque os judeus são bonzinhos, porque os judeus são maravilhosos, não é isso. É porque Deus ele é fiel, ele tem uma promessa com Abraão. E Deus ele não quebra. Deus ele não volta atrás naquilo que ele promete. Deus não é homem para que minta. Deus ele é fiel, Deus não muda. Lá em Isaías fala, lá em Malaquias, aliás, fala assim, ó, eu não mudo. Deus não muda. Mas Deus tem um futuro maravilhoso para os ismaelitas. Deus não desprezou Ismael. Não, Deus não desprezou Ismael. Ismael precisa de se converter. Ismael precisa de deixar o Deus Alá. Ismael precisa de se voltar para Deus. Então aqui no versículo 25, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja... Versículo 24, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios
e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Tá vendo aí, meus irmãos? Coisa maravilhosa, promessa maravilhosa. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança. Então eles vão se unir, os dois irmãos árabes e judeus vão se unir no milênio. Então vamos orar por isso. Vamos orar para que eles se convertam. Vamos orar para que Israel reconheça o Messias. Vamos orar para que os árabes reconheçam também o Messias. Aí tudo vai ser paz. Jesus é o príncipe da paz. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima segunda-feira na presença do nosso Pai Celestial. Amém.